Brasil, presenças ilustres nessa sexta-feira. Candidatos. Só. Tomé Abducha, que está empresário, comentarista político, um dos líderes do movimento nas ruas. Ele foi o homem que chorava com a presença do nosso querido Sérgio Moro. Falou que o Moro era o herói nacional. Herói. Superman. Aí o Moro foi lá e pulou do cavalo. Sim. Muito forte. Ele pagou esse boneco aí, custou um absurdo esse boneco. 15 mil reais. Tá num galpão, e enchia com a boca. Eu não paguei esse boneco, não. Não, você pagou. Você rachou com a Zambelli. Metade você, metade a Zamba. Não vem não. Eu não paguei esse boneco, não. Deixa eu terminar a minha explanação aqui, ó. Esse boneco que você... Aí está ele. Sérgio Moro era o herói nacional. O Sérgio Moro pulou do cavalo. E temos também a presença ilustre do ex-ministro. Aqui está o nosso homem que pôs fogo na Amazônia. Essa aí. Amigo do Léo Capri. Pôs fogo na Amazônia. E digo mais, e era o homem que foi secretário de Geraldo Alckmin. E hoje, Geraldo Alckmin assinou com o PSB para ser o vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos ferrados. Eu quero saber o seguinte, como é que vocês vão nos convencer a votar? Porque nós, eleitores, que estamos com esse pepino na nossa mão. Acreditamos em vocês. Acreditamos Nos passaram no Geraldinho. pra trás. No Geraldinho, aquele homem, Doutor Geraldo. Doutor Aquele Geraldo. homem de família. Doutor Geraldo agora foi pro PT, cara. Política é assim. Ó, veio com imitação. Imitação Não boa. vem não. Você foi demitido pelo Leonardo DiCaprio. Hein? Como é que Que vai a gente ser vai isso aí? fazer? Que história louca é essa, hein? Puta, olha, eu vou dizer. É uma tristeza ver isso aí. O Geraldo Alckmin, que foi o cara, falou aquela frase em 2018 que Lula quer voltar à cena do crime. Exato. Aí pega agora e quer entrar junto, quer voltar junto com ele. Não tem cabimento um negócio desse. Seu filho é fazer a selfie. Né? É um negócio absurdo. Isso mostra muito a inconsistência ideológica, principiológica da política brasileira. O grau de conveniência e adesismo é muito alto. E a gente precisa mudar isso, principalmente com partidos, né, que em geral representem o que o eleitor pensa. Tem que ter menos partidos, mas os partidos com mais consistência. Hoje é uma salada, você viu? O próprio Geraldo estava assim, não, eu não sei se eu vou pro PSB, pro PV, para não sei o que ver, porque não tem, não sei se quer dizer, o partido é um cartório em que o pessoal simplesmente registra a sua candidatura para concorrer de acordo com a conveniência do momento. Passou o momento, muda de partido. Isso todo mundo, não é uma crítica aí, não é uma crítica ao Geraldo especificamente, é uma crítica ao sistema. O sistema leva com que ninguém tenha nenhum motivo para ter fidelidade partidária com qualquer partido que seja. E aí, Tomé? Eu Tomé, e você? Você também tá nessa, tá? Mas eu também. Candidato. Hã? Olha, o Geraldo Alckmin foi uma vergonha para o estado de São Paulo, né? Acho que todos nós aqui, a grande maioria, votou no Geraldo Alckmin. E ver ele junto com um dos maiores bandidos da história do Brasil, isso não sou eu que estou dizendo, não. É a 13ª Vara de Curitiba, o TRF-4 de Porto Alegre, são os desembargadores de Brasília. Isso é uma tristeza. Na minha opinião, ele acabou com a carreira política dele e somente mostrou o que ele sempre foi. Ou vai ser Todos vice. juntos, Ou vai ser unidos vice. contra o povo brasileiro. Quer dizer, nós estamos vendo Lula e Alckmin juntos. Quando que nós brasileiros imaginávamos uma cena dessa? Isso é um fim de mundo. Ele acabou com a carreira política Adversários dele, políticos. se juntou com uma pessoa que é contra o Brasil, que se utilizou da simplicidade do nosso povo para assaltar a nossa nação. Então é o que o Geraldo virou. Na verdade, não vale nem mais a pena falar do Geraldo, porque ele não deixou Vale de ter sim, qualquer nós tipo vamos falar. de Mas vamos consistência falar, na vida política brasileira. O Salles foi secretário do Geraldo. 2 vezes. 2 vezes, não é? Verdade. Não, o Geraldo é um cara sério, assim. Você vê um cara Nós governador. estamos vendo. Não, peraí. Do ponto de vista de comportamento, honestidade, ele é um cara sério. O cara foi governador de São Paulo 4 vezes, tem um apartamento pequeno no Morumbi e um sítio que ele herdou do pai dele lá em Pindamonhangaba. Você pega uns deputados aí que não tinham de cair morto, o cara tem helicóptero, avião, lancha. Então, o Geraldo desonesto ele não é. De jeito nenhum. É um bom pai de família, um cara decente. Por outro lado, do ponto de vista político, aí não é a pessoa do Geraldo, é político. Ele está sendo oportunista, está sendo inconsistente, incoerente. Isso está mesmo.
Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa desonesta. Tem o delator falou que 3 milhões do caixa lá da... Dersa. Começou a aparecer. Começou a aparecer. Falou, mas não provou, né? Então, falou, mas não provou. Ele foi denunciado, né, por Caixa 2, Investigação passiva mas e não lavagem tem. de dinheiro. Denunciado. Não Foi bem, mas foi arquivado. Eu sei, olha, sinceramente, o Geraldo pode ter vários defeitos do ponto de vista de inconsistência política demonstrada agora nessa adesão ao Lula, que eu entendo, eu que fui secretário dele 2 vezes e tenho apreço por ele como pessoa e tudo, acho que é absolutamente inexplicável, incompreensível, inacreditável que ele vá ser vice do Lula. Tem uma notícia Dito isso, de ontem desonesto ele não é. 11,3 milhões supostamente de doações ilegais da Odebrecht. A Justiça Eleitoral ratifica a denúncia. Então, quer dizer, ele está sendo investigado. Pode aí. investigar. Pode investigar. Aliás, deve investigar. A maneira que hoje em dia no Brasil, com essa indústria da denúncia sucessiva virou, a pessoa precisa passar por todo o tormento processual para provar que é honesta. Digo mais, uma coisa é ele ter colocado dinheiro no bolso, que eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém, mas acho que nunca colocou. Se você me disser que a campanha, eventualmente, campanha dele em algum momento no passado, feita, inclusive por pessoas que têm esse papel de conseguir viabilizar a campanha, e eram assim feitas as campanhas no passado. Todos esses doadores grandes no passado, doavam dinheiro por fora para cargos majoritários. O cara chegava lá, doava para A, para B, para C, para D. Era feita assim a campanha. Então, não, mas o esquema era o esquema era o cara doar para ter o retorno depois. Não. Isso, cara. O esquema do Lula era o seguinte: era o Lula e o MDB, certo? Repartição. Era uma repartição, Exato. Era tipo um esquema que eles tinham. Sim, Aí era o quê? É completamente diferente. Aí o Lula, esperto como é, dava Minas Gerais pro PSDB. Tem dinheiro, Minas Gerais. Tem dinheiro, tem aval. Estado rico. Tem dinheiro, Estado Minas rico, Gerais. tem infraestrutura. São Paulo ele dava pro PSDB. Isso. Geraldinho, não sei o quê. Falou, não, São Fica Paulo. aí. Rodoanel. Fica aí. Metrô. Isso. Obras e mais Ônibus. obras. Vocês ficam aí. Os deputados lá, deixa comigo. Petrobras e não sei o quê. E dava. E assim ficou. Funcionava o jogo. Só que pros trouxas, que somos nós que votamos. E que pagamos a conta? E pagamos tudo. Ficava a briga. De Geraldinho. Este é um ladrão. Isso. O FHC Esse também Lula desceu a madeira. Este é um bandido. E não sei o quê. Também. Só que no esquema, por trás, todo mundo se abraçando. PSDB ficou 30 anos em São Paulo. Mas você vê que eles não se odeiam tanto assim. Exatamente. No avião particular, tudo brother. Quem se odeia são os eleitores, uns dos outros nas redes. Mas os políticos... Não se odeiam de jeito nenhum. Mas você acha que inacreditável. foi, Salles? É inacreditável. Mas a leitura pode ser, ele foi sobrevivência política, porque o Alckmin também estava meio para onde ele ia. Eu acho que ele viu que ia perder a eleição para governador, porque ele não tem mais máquina, não tem mais força e tal. Deve ter um pouco, isso tudo estou imaginando, que eu não conversei com ele. Deve ter um pouco de fígado aí, em razão de tudo que o Dória fez com ele e tudo mais, Teve aquela história que vazou o áudio do Dória, aquela reunião, né? Teve uma reunião, o Dória, ele foi procurar o Dória, isso eu sei que eu ouvi de pessoas que são próximas lá, não foi dele, que ele chegou a negociar com o Dória e com o Rodrigo a vaga do Senado, mas ao mesmo tempo o Dória e o Rodrigo estavam negociando a vaga do Senado com um monte de outras pessoas, ao mesmo tempo. Ele falou, o quê? Vocês estão me rifando? Então, peraí, você candidato a vice do Lula e vocês que se explodam. Né? Acho que tem um pouco disso aí também. E um certo sentimento de abandono que ele teve, aquela votação muito pequena em 2018, sei lá, 4%, 3%, não lembro mais, e que aquilo deve ter mexido com a cabeça dele. Falou, o pessoal não quer saber de mim, então eu vou para onde dá. É oportunismo? Claro. É incoerência? Não tem dúvida. Inconsistência é incoerência, mas não tem dúvida nenhuma. E acho que até o Tomé falou uma coisa que é verdade. Ele acabou com a carreira política dele. Ou ele se elege agora na carona do Lula, ou acabou. Não se elege nem prefeito de Pinda. Ou liga pro Mamãe Falei. Ou liga pro Mamãe Falei e faz um podcast com o Monark. E aí, Tomé? Nós temos que expurgar essa velha política. Não dá mais. Eles estavam todos sempre juntos, os esquemas eram todos feitos entre eles, todo mundo sabia de tudo. Aí eu pergunto, qual a diferença entre você roubar e você, num cargo público, né, um governo do Estado de São Paulo, uma prefeitura do Estado de São Paulo, deixar roubar? Não tem diferença nenhuma.
Está todo mundo vendo tudo acontecer. Estão todos ricos, as famílias ricas, o povo pobre, as campanhas sendo financiadas de maneira milionárias, o que não permite que pessoas novas possam entrar para a política, porque com dinheiro se faz uma campanha que o novo candidato não consegue fazer. Então nós não queremos mais. E o melhor de tudo isso é que apareceu para a população. Está caindo a máscara de todo mundo. Hoje a gente consegue ver quem é quem está a favor do Brasil e quem está contra o Brasil. Então a decisão é da população. E eu tenho certeza que a população hoje ela está muito mais preparada para poder votar de maneira correta. Então essa é a nossa esperança. Você não viu o Tomé? Cheiro de candidato. O Tomé? Não. Eu falo isso aqui não é sempre. candidato? Eu falo isso aqui sempre. Você não é candidato? Você vai ser candidato, Tomé? Essa é uma pergunta muito importante, né? E uma decisão de vida muito importante. Como vocês sabem, eu sou empresário, eu sou um self-made man, eu fiz a minha vida sozinho, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu subi no caminho há 10 anos lutando pelo Brasil. Eu já passei por 4, praticamente, eleições e eu nunca tive a vontade de ser candidato. Mas no momento que nós estamos hoje, muitas pessoas, muitos amigos começam a nos encorajar e dizer o seguinte: enquanto nós não colocarmos pessoas corretas na política, nós não vamos conseguir mudar a política. Por quê? As pessoas de bem acabam não indo. Então as pessoas de mal acabam se apropriando. O nosso país, basicamente, ele é um país parlamentarista e não presidencialista. Quem decide é o Congresso, são as votações, são deputados e senadores. Então você para pensar um pouco, você fala, puxa vida, eu fiz tanto nas ruas, mobilizei o Brasil inteiro, será que não está na hora de eu ser mais uma voz lá dentro? Aí entra a questão familiar. Eu converso muito com a minha esposa, uma pessoa que eu respeito muito, admiro, só sou o homem que eu sou porque eu tenho ela ao meu lado, e ela fala, siga o teu coração. A família aqui a gente segura. Eu estava outro dia conversando com meu filho, que tem 3 aninhos, tem menos de 3 aninhos, né? E eu virei para ele e falei assim, aquela conversa, né? Criança, imagina, nem sabe o que está acontecendo. Eu falei assim, papai, que chama ele de papai, né? Que ele me chama de papai. Eu falo, papai, o que você acha de eu deixar agora de ajudar só a nossa família e poder passar a ajudar o Brasil, poder ajudar outras pessoas? E é óbvio que ele não responde, né? Mas cocô na fralda. Você olha para aquilo e você fala, puxa vida, tem tanta gente precisando no país, será que a gente deve continuar só olhando para o nosso próprio umbigo? Será que a gente deve passar por cima de uma pessoa que está andando na rua, ela está caída no chão e fingir que aquilo não é problema nosso? Então eu estou muito tocado, eu ainda não tomei uma decisão, mas eu estou realmente repensando. Mas se você for com essa emoção aí, tá muito meio emotivo. chorão, tá meio triste. Precisa do Tomé que levantou pra bater no Marinho. Socando a concorrência, o slogan. Esse negócio de perguntar pra filho. Deixa eu falar com o Salles. Ô, Salles, o Salles é candidato. Ele é que ele não conta, pai. É que não pode falar agora. Não pode. Pode falar que é pré-candidato. Pré pode. O Salles é o cara que era o ministro do meio ambiente. Isso. E se ferrou lá. Do governo Bolsonaro. Foi queimado. Com a Zong. Leonardo DiCaprio. Passou a boiada. Vazou uma reunião privada. Isso. Armaram. A boiada. Agora, o que nós estamos vendo? Agora teve a guerra. Teve a guerra na Ucrânia e aí os caras descobriram, a gente também não sabia disso, que o Brasil ele tem que importar o potássio, o fertilizante da Ucrânia, da Rússia, e vem para cá e é 23%. Sendo que aqui no Brasil a gente tem tudo para produzir esta bagaça. Até 2100. E a gente não conseguiu produzir esta bagaça. Por quê? Porque eu, ao lado do índio, como é que ele chamava aquele? O Raoni? Índio Raoni. E o Sting. Fizemos uma campanha e demarcamos o Brasil. Isso. E deixamos os índios lá. Lembra do Sting? Sting, Você não era nem nascido, sabe? Como eu não? tava com o Sting. O Salles não era nascido. O Salles é moço. É molecão, Salles tem é 28 anos. Fez caça-fantasma. O Sting, o Raoni. O Sting, o Raoni. Sim. E a turma... do Caetano Veloso, ele fez música. Olha lá, ó. Demarcamos as terras indígenas e agora você não mexe mais em nada. E agora, o que vai ser? Tem que mudar isso aí. Como diz o presidente, tem que mudar isso aí, pô. Não tem condições. Não tem jeito mesmo, porque o que aconteceu? O Brasil tem, esse exemplo do fertilizante é o exemplo do momento, mas não é o único. Se nós pensarmos que nós temos um baita potencial hidroelétrico no Brasil, mas fizeram aquela roubalheira de Belo Monte, uma usina com 18 turbinas, mas só uma funciona na maioria da parte do tempo. Por quê? Porque não deixaram fazer o reservatório. Então você faz uma usina que era para custar 16 bi, custa 50. Ali roubaram também. Roubaram pra cacete. Os caras ali roubaram o dinheiro, hein? Os caras roubaram muito. Além de roubar muito, fizeram uma usina que não serve para quase nada.
Aí depois faz outras usinas. Aí você vai fazer torres eólicas, porque olha a esquizofrenia dos ecochiitas. De um lado, assim, não, energia limpa, tem que fazer energia limpa. A hora que você vai licenciar as torres eólicas para captar vento, lá, estocar vento da Dilma, não, o fluxo migratório dos pássaros impede. Fernando de Noronha tinha uma torre eólica lá. Aí um dia bateu um passarinho na torre eólica, devia estar bêbado, bateu na pá, pumba, caiu morto. Os caras, para, desliga a torre eólica. Porque ela está atrapalhando o fluxo migratório dos pássaros no Oceano Atlântico. Quer dizer, uma torre eólica no meio do Oceano Atlântico. Uma torre eólica. Aí o que fizeram? Ligaram gerador a diesel. Por quê? Porque algum petista lá é o fornecedor do diesel, obviamente, do gerador a diesel, que também não é diferente da situação lá em Roraima, a linha Boa Vista-Manaus, que não deixam fazer o linhão Boa Vista-Manaus, porque alguém fornece diesel para a termoelétrica lá em Boa Vista. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você, Salles. Isso não é um jogo perdido? Você não acha que isso não é um jogo perdido? Porque o que as próprias corporações, todas as empresas que a gente vê, a Apple, a Nike, o que a gente consome, eles são assim. Ou seja, o Brasil, a gente perdeu o bonde da modernidade. Hoje em dia, eu acho que não muda mais, cara. Eu acho que você vai perder para o Macron, você vai perder esse jogo. Nós temos que ser um pouquinho mais ciosos das nossas forças. Nós somos o país que exporta a maior quantidade de alimento do planeta. Da mesma forma que a OPEP, quando resolve fechar a torneira do petróleo, a turma dá uma afinada. Quando a gente resolver vender aqui dentro toda a carne, toda a soja, todo o milho, tudo que a gente produz e falar para esses caras, vocês são contra a nossa agricultura, então vão comer iPhone. Né? Eu sei, mas a gente não vai fazer isso. O Brasil sempre vai arregar. Vai arregar porque o pessoal aqui é um bando de bunda mole, que no final das contas jogam uns contra os outros. Eu me lembro, Emílio, quando eu fui visitar a França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, ainda ministro, fui explicar o que estava acontecendo lá fora. E eu perguntei, dentre outras coisas, nas entrevistas que eu fiz, no Hard Talk, lá BBC, CNN, Fox, tudo isso. Todo lugar eu perguntava, Washington Post, tudo. Da onde vocês tiram essas informações que vocês falam do Brasil, de devastação, disso, daquilo, aquilo outro? Não, a gente reproduz a maioria das matérias jornalísticas que vocês mesmos fazem no Brasil. Aí, além disso, um monte de brasileiro engraçadinho que estava acostumado a mamar na teta do governo federal, sobretudo no Ministério do Meio Ambiente. A gente fecha a torneira. Onde é que eles vão reclamar do Brasil para fazer pressão para a gente retomar os repasses? Lá fora. Um monte de brasileiro foi reclamar lá fora. Um monte. A gente pode citar aqui, ó, um monte. De Caetano Veloso a Chico Buarque, não sei mais quem. Tudo que esses caras aí estão fazendo, e empresários também. O pessoal que quer dar uma de cool, não, porque eu sou trend, eu estou cuidando do meio ambiente. Não, você é um panaca. Energia verde. Você não vê um americano indo falar mal dos Estados Unidos lá fora, um russo indo falar mal da Rússia, um alemão indo falar mal da Alemanha. Os caras consomem, você está vendo na crise agora da Ucrânia. A Alemanha depende do gás russo, portanto, combustível fóssil. E aponta o dedo para o Brasil, que emite só 3% dos gases de efeito de estufa do planeta, que tem uma matriz energética limpa, que tem o etanol, que é exemplo para o mundo inteiro. Quer dizer, os caras ficam com aquele papinho de carro elétrico, mas a energia que vai no carro elétrico europeu é suja. O cara queima a termoelétrica lá, a gás ou a carvão, e depois anda de carro elétrico. Quer dizer, é um palhaço, né? Então, por exemplo, você vê a Alemanha, né? A Alemanha sempre vê. Os partidos verdes, a molecada é verde pra caramba, né? Os partidos verdes estão na moda, não vem não. Melancia, né? Verde não, por fora. Não, eu sei, mas tá na moda. Não, é marxismo. É tudo marxismo. É o teu filho da puta e o coitado. O sempre assim. Oprimido. Só que o que acontece? Aí você vê na Alemanha, quando você vê, você fala, porra, olha os alemães, que eles têm aquela consciência, apontar o dedo pra você, eles vêm aqui e apontam o dedo pra nós que somos Brasil. Aí você fala, olha os caras, bicho, eles pegam lá dos russos. Gás dos russos. E os russos estão um pouco se lixando para meio ambiente, porque lá é ditadura, né? Lógico. Lá se não falar... Não é só dos russos, não. Eles têm também. China. O maior parceiro comercial da Europa é a China. O que o brasileiro, o europeu fala do chinês? Nada. Zero. A China faz maiores absurdos nos rios, na qualidade do ar, vegetação, falta de democracia, some opositor, some atleta. Quer dizer, o que a Europa fala dos chineses? Absolutamente nada. A fraqueza do Ocidente, esses países que foram o berço do cristianismo, né, Europa, etc., hoje estão fracos. Você vai a Paris,
Não tem mais francês em Paris. Só tem aquela turma lá que roda lá, bando de gente que veio de fora e que está dominando a França. Das colônias. Mas isso aí foi para a própria França. Uma coisa que eu queria te perguntar... Sam reclamou do preço da gasolina em Paris. Foi de primeira classe. Sim. Falou, tá cara a gasolina, nunca vi isso. Eu mostrei um ranking... Tá caro a gasolina do avião. Eu mostrei um ranking para falar como a gasolina era mais cara em outros países do que aqui. Mas sabe, o que eu queria te perguntar é uma questão que está ligada ao meio ambiente, que é o polo industrial ou a Zona Franca de Manaus. Muita gente fala, é ineficiente, porque a gente leva matéria-prima para lá e volta, tem incentivo que custa per capita, dado que gera de emprego baixo, e tem o outro lado, que é o lado assim, se não tiver isso, o pessoal vai sair cortando e desmatando tudo. Qual que é a sua visão sobre a manutenção ou não de subsídios e incentivos à Zona Franca? As duas afirmações são corretas, ou seja, se não tem sentido você produzir na Zona Franca produtos que são do Sudeste, né, geladeira, bicicleta, não sei o quê, claro que não faz sentido do ponto de vista de eficiência locativa dos recursos, é a pior decisão empresarial que pode haver, só faz sentido quando você olha que uma indústria lá emprega as pessoas e as pessoas que estão nessa indústria estariam certamente em alguma atividade degradadora do meio ambiente, cortando árvore, fazendo garimpo ilegal, etc. Então, se você abstrair quanto custa essa estratégia de ter uma indústria na Zona Franca para preservar, abstrai a parte do custo, só por um momento. É uma estratégia inteligente. A hora que você põe o custo lá, a pergunta é, está valendo a pena a quantidade de incentivos e subsídios? É isso que eu queria que você... O que eu acho que... O problema é que você não muda isso mais, porque o lobby da bancada de deputados e senadores da Amazônia em geral, porque a gente fala Zona Franca, parece que é só o pessoal do Amazonas, mas não é. São todos os estados da Amazônia Legal se beneficiam da parte tributária e de incentivos da Zona Franca de Manaus. Que ela é de Manaus no nome, mas ela o benefício fiscal aproveita todos os estados da Amazônia Legal. Sim, toda a Amazônia. Então, sob este aspecto, você não consegue mudar tão facilmente. Talvez fosse uma decisão mais inteligente criar um mecanismo que vá migrando essa indústria que não deveria estar lá, por uma lógica de alocação eficiente dos recursos, você pode até gastar o mesmo dinheiro, mas faz uma indústria voltada à bioeconomia. Né, você utilizar a biodiversidade da Amazônia para transformar aquilo em emprego e renda. Então, você processar produtos da fauna, da flora, micro-organismos, enfim, você pegar o que é de fato dali e fazer o valor agregado daquele produto ali. E não, por exemplo, ter a extração de produtos da Amazônia e a fábrica das indústrias de cosmético, tudo aqui no Sul e no Sudeste. Quer dizer, o sujeito tem um rótulo de Amazônia, mas a fábrica dele está aqui. Natura, você está falando da Natura, né, bonitão? Você que está falando. Eu muitas vezes o mercado também está aqui. Vamos fazer um break rapidinho. É só para a rede Jovem Pan. Pessoal do rádio ficar bravo que tem break. No YouTube não tem break. No YouTube a gente continua o papo. É sem tirar. Então você pode acompanhar na TV à noite, que esse programa vai na TV também à meia-noite, todos os dias. Aliás, está boa a audiência da... Tá boa a audiência da Jovem Pan. Eles falaram que não tava boa, fui olhar lá, que falam que tá baixo pra gente trabalhar aí com mais... Não, é porque você não pode elogiar. Acho que eles jogam pra baixo. Não pode ficar elogiando. Aqui. É pra não dar aumento. O cara não conta, pra não dar aumento. A audiência tá ruim. Eu falei, aí eu cheguei aqui e falei, gente, nossa audiência tá uma porcaria. Péssima, ficou um clima horrível. Aí eu fui olhar os números, tá bonito, parabéns aí, Jovem Pan. Ontem o esporte é tudo mentira que os chefes estão falando, é pra não dar aumento pra gente. É pra não dar aumento pra gente, a audiência tá muito boa. É isso aí. Vamos pro break rapidinho, Reginaldo, vai lá. E aí, Tomé? Tomé que tá? Porra, o papo tá muito morno, né? Tá, então. Não vem não. Não vem sem briga. O Marinho mandou uma pergunta aqui pra você. Fica sentado aí, Tomé. Aqui é o seguinte, é alto nível. É proposta. Temos aqui o pragmático. Candidato Salles. Claro, o Salles foi escolhido. O Salles foi escolhido porque era técnico. Isso o Bolsonaro fez de bom. Ele escolheu um gabinete bom. Ele perdeu porque foi... Não, ele foi brigar com o Macron, pô. E com o Leonardo DiCaprio. E o Leonardo DiCaprio. Ele quer duetar com a Gisele Bündchen. É o que eu falei. Quem manda no mundo hoje, pode ser que mude. É o Leonardo. Mas quem manda hoje quem manda muito mais o presidente da Coca-Cola do que... Bill Gates manda. Bill Gates manda mais. O Elon Musk manda mais. Manda mais. Tweet chamou o Putin pro pau. Isso. Então quero saber o seguinte, você que é um empresário, você tem lá as portas. CEO. Gestor, tem empresas.
tem carros maravilhosos. Cabelo penteado pro lado. O que você vai fazer na política se o político não está mandando mais, quem está mandando hoje é o CEO? É o dinheiro. Eu não sei se eu concordo muito com isso, não sei. Eu acho que o Bolsonaro hoje ele é um equilíbrio no mundo. Ele é um equilíbrio no mundo. O Bolsonaro? O Bolsonaro, não tenha dúvida. Ele é o único que está lutando contra tudo que nós estamos vendo que a esquerda está fazendo no mundo, que é conservador, que se preocupa com a população, que está colocando na política pessoas, como você mesmo colocou aqui, técnicas para estarem em cargos importantes do país, como é o Ricardo Salles, como é o Tarcísio, como é a Tereza Cristina, como são todos os ministros hoje que lá estão. Todos também? Não, todos. São todos técnicos. Estão indo exatamente bem. O Petrobras que vai ser demitido, ele é um militar. Não, mas ele também ele não é técnico de petróleo. Não, mas, a Damares é técnica em quê? A Damares é boa. Mas veja, não tô falando se é boa. Não é ruim, não, a Damares. A minha discussão é se é técnica. Sabe o que vocês têm com a Damares? Vocês têm preconceito porque vocês são elitistas. Exatamente. Eu tô perguntando... Entendeu? Vocês são elitistas. A Damares é ótima. A Damares é ótima. Ela é bem boa. Não é ruim, não. É porque ela é evangélica. É porque ela é evangélica e essa elite de merda acha que evangélico é burro. Uma coisa é ser técnica, ela é muito outra boa. coisa, a questão é técnica. Não estou falando que ela não é boa. Ela pode até ser boa. A questão é cargo técnico. Agora, você quer falar que ela precisa? Não, é que eles... Não, peraí, eu tô com a palavra aqui. Eram piores. Que ocupavam a cadeira de direitos humanos. Era um bando de guerrilheiro comunista. Que explodiu gente aí para assaltar banco na época do regime militar. Eu não estou discutindo se eram melhores ou piores. Da Petrobras, eu não estou discutindo o que foi feito da gestão da Dilma, porque a gente sabe que foi uma catástrofe. Teve roubo, teve congelamento. O Gabriel era técnico. Olha o que deu, o Sérgio Gabriel. Não dá para falar que os ministros todos são técnicos. Então vamos lá. Então vamos recolocar aqui. A grande maioria dos ministros, a grande maioria dos ministros são técnicos e os que não são técnicos, como você está colocando aqui, estão fazendo um trabalho excepcional. O que a Damares está fazendo pelas mulheres no Brasil é um negócio pela proteção dos menos favorecidos, é uma coisa que não tem preço. Nós nunca vimos isso no Brasil. Aí você leva em contrapartida as estatais que estão crescendo e dando lucro, a corrupção sistêmica que acabou. Eu preciso dizer o que é corrupção sistêmica. Era aquela corrupção, que eles tinham lá atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso, que ele criou aquela coisa da coalizão, onde se entregava. Calma, não vai voltar. Que se entregava um partido de porteira fechada, o ministério de porteira fechada para os partidos roubarem o que quisessem para enriquecimento pessoal e para suas campanhas. Isso acabou no Brasil. Cortou a torneira. As estatais voltaram a dar lucro. O Brasil voltou a construir obras no Brasil inteiro. O Brasil está dando certo. O Brasil, hoje, é o segundo país que mais vacinas aplicou. O Brasil é o segundo país que melhor saiu da crise mundial. Então se cria uma narrativa e só se discute aqui banalidades. O Brasil está dando certo. O Bolsonaro, com o jeito dele, um pouco mais tosco, de não usar máscara, ele está fazendo o que todos nós brasileiros sempre sonhamos. Um Brasil que está acontecendo. Então, assim, quando se fala em votar numa outra pessoa hoje, e a outra pessoa nessa polarização é o Lula, é porque falta intelecto político para a pessoa. A pessoa não tem ideia no país onde ela vive. O Brasil é outro hoje. E quando você anda nas ruas e você vê a popularidade do Bolsonaro, seja na região norte, nordeste, na região sul, você fica encantado como a população realmente aceita ele. Agora, ele fala demais, os filhos têm rachadinha. É só o que tem para falar dele. Olhem os números do Brasil. Por que a turma da Faria Limer, o pessoal que vai de helicóptero para Boa Vista no final de semana, prefere votar no Lula do que no Bolsonaro? Porque eles vão voltar a ganhar dinheiro de verdade, como não ganham mais hoje. É isso. A realidade é essa. E depois a Dilma teve uma política muito questionável, e não é só em relação ao banco, não. De escolher super empresas em que dava condições fora de mercado. Isso aí foi o grande erro do Lula. O Lula, ele queria fazer a oligarquia dele. Putin. Ele queria fazer igual o Putin fez. Putin, meu amigo. Ele tentou. Só que ele não teve a competência. Voltamos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Presenças ilustres hoje, hein? Tomé Abduch está aqui. @Tomé Abduch, para você acompanhar no Instagram. Sim, ele que brigou com o Pandinha. Tomé. E ele acho que ele está cheirando. Candidato. Está cheirando candidatura, esse jeito emocional. Deputado. Do Tomé Abduch, ele era do Nas Ruas, fez as manifestações e hoje é um puta bolsonarista. Nossa Senhora. Deixa o meu menino aí. E temos também a presença do nosso querido Ricardo Salles. Foi do governo. O Ricardo foi do governo, ele foi ministro do meio ambiente. O mestre Salles, no começo do governo do Bolsonaro, pegou aquele problema lá que foi a queimada, Brumadinho. Brumadinho. Óleo no Nordeste. Aí o DiCaprio mandou ele embora. Brigou com o Macron. Eu acho
que o Bolsonaro, se eu fosse um candidato contra o Bolsonaro, eu ia falar o seguinte: o Bolsonaro é pé frio. É isso aí. Vote no Emílio. Eu usaria essa. Mick Jagger da política? Eu não gosto de gente azarada. Porque é o seguinte: contra azarão, vote no Emilhão. Se você pensar, você usa isso, é uma boa. Porque contra o azar não tem o que fazer. Não tem. Porque se Deus decidiu assim, escolheu, você vai se meter. Seu escolhido. Isso aí é Deus. Eu discordo completamente. Ele é pé quente pra caramba. Eu vou dizer por quê. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Se você pensar bem, teve Brumadinho. Isso. 10 dias. 10 dias teve Exato. Foi horrível. Foi a largada. Foi um horror. Aí acabou Brumadinho e começou a pegar fogo na Amazônia. Você nem sabia se tava pegando Vinha fogo. Fumaça pra São Paulo. Aí, bicho, teve a porra do navio. O óleo do óleo. Nossa, aí de óleo, esse aqui pegando óleo venezuelano. Que até agora a gente não sabe como foi. Né? Aí, até agora não descobriu. Aí teve o óleo. Aí teve a tartaruga. Tartaruga com canudo no nariz, pô. Limpando tartaruga e tal. Aí foi. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Acabou a pandemia, veio a guerra. Não é, Salles. É um ano Pra arrebentar de vez a candidatura do Lula. O Lula voltou. Pior que tudo Soltaram isso. o Lula. Lula voltou. Soltar o Barba é pior que guerra na Ucrânia, mais pandemia, mais Brumadinho, é Lula. Será que não é o Lula é a grande Será desgraça. que o Bolsonaro não é muito azarado? Aí entra o ponto de vista dele ser azarado, dele ser sortudo. Eu acho que, falando em população, nós tivemos sorte. Imagina nós passarmos isso com o governo do PT. Bem ou mal, o Brasil é o melhor país do mundo, ou o segundo melhor país do mundo que passou pela crise. Isso é fato. Não é fato. Não é fato, sim. Os números mostram isso, você vai poder dizer pra gente. Eu sei que número você tá pegando. Deixa eu acabar de falar, pera um pouquinho. É que você tá com o número errado. Mas deixa eu acabar de falar, me dá a oportunidade de poder falar. Nós somos o segundo país do mundo que mais vacinas aplicaram. O Brasil criou mais de 3 milhões de empregos no meio de uma pandemia. O Brasil mandou uma ajuda emergencial que foi o que salvou o país, porque foi dinheiro injetado na veia e que não fez com que as pessoas passassem fome. O Brasil fez uma flexibilização das leis de trabalho para que todo mundo, né, ou a grande maioria das pessoas que estão trabalhando hoje, continuassem tendo essa oportunidade. Quer dizer, o Brasil está dando certo no meio de uma crise. Por quê? Porque acabou a roubalheira, acabou a corrupção sistêmica. Sim, o Correio está dando lucro. O Correio está dando lucro. Eles têm que aproveitar e vender Caixa Econômica Federal, tem que vender logo. Caixa Econômica, BNDES, é tudo. Posso fazer Agora, contra isso não tem o que discutir, é número. Beleza, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aqui hoje. Vamos lá. Pode fazer. E vocês são pessoas muito inteligentes. Claro. Nosso professor Samidana, Tomé Abduche, o nosso ministro. Morgado. Vocês são muito inteligentes. Eu não sou tão inteligente assim. É, sim. Não sou. Mais que todo mundo. Não sou. Você é muito lindo. Você faz de tom. Não faço, não. Você faz de Mazzaropi aí, mas você é bem lindo. Não faço, não. Eu sou um caipira do interior. Não, caipira você é. Não, eu sou um homem que veio do campo. É um Mazzaropi brasileiro. Eu sou formado no EPG. Sim, um cara é muito inteligente. Eu tenho pouca escolaridade. Pouca escolaridade. Escolaridade do governo. Então, é burro. Eu estava lendo outro dia na grande mídia. Eu gosto da grande mídia. Pica. Sim, Folha de São sabe. Paulo. Isso. Aí eu me atentei a um detalhe. Eles falam o seguinte, que a Venezuela e o Irã vão ganhar muito com essa guerra. Com essa treta. Sim, entre eles são Rússia produtores de e Ucrânia. Aí eu falo o seguinte, o Brasil só vem a desgraça, porque todos os jornais falam, não, a gente vai ter... a gente vai ganhar espaço em alimentos. Não, então, nós vamos ganhar com essa guerra ou vai ser só desgraça como a grande mídia vem falando? Ganhar. Alguns setores ganham, acho que o Salles mas é a bom. Venezuela vai ganhar muito, o Irã vai ganhar muito, e nós... A Venezuela pode ganhar muito, que em nós vai mês despiorar. destrói tudo. A gente vai ter benefícios comparativos. Despiora. Acho que o Salles sabe bem sabe? a E aí, questão Salles? do agro. Fala pra nós. É verdade. Claro que o custo dos insumos relativos ao agro, ou seja, o agro usa diesel, por exemplo, bastante. O agro usa fertilizantes, que vem de fora e estão aumentando bastante. Então você tem um aumento do custo de produção, é verdade, mas por outro lado, em razão da escassez de alimentos lá fora, o preço do alimento vai subindo. Com o câmbio desse jeito, é ruim para as importações, mas para quem exporta é bom o câmbio desequilibrado dessa forma. Então, até é ruim, de certa maneira, para o combustível. Esse também, o Samidana sabe isso melhor que eu, né? Quer dizer, você tem um ciclo aí que o câmbio é bom para exportar, mas, por outro lado, também baliza o preço do combustível, e dá inflação, que aumenta o custo aqui dentro, da inflação. Quer dizer, esse jogo está um jogo muito complexo. Esse era o momento do Congresso Nacional cair em si e aprovar todas as reformas que o Brasil precisa fazer e que já estão, algumas delas, sobre a mesa lá no Congresso Nacional. Ora,
paradas na Câmara, na época do Rodrigo Maia, hoje paradas no Senado com o Rodrigo Pacheco. Mas isso não vai acontecer, Salles. Eles querem que o Brasil vá mal para eles poderem reeleger a turma antiga. A postura, tanto de um Rodrigo quanto de outro, foi: não vamos deixar as coisas boas serem aprovadas, ou a maioria delas, algumas até foram, mas não vamos deixar a maioria delas ser aprovada para não ficar o mérito com o Bolsonaro. O Rodrigo Pacheco, isso ficou claro. Quando o Kassab começou a fomentar essa ideia do Pacheco ser candidato a presidente da República, ele mudou completamente a sua atitude. Mudou completamente, começou a barrar muita coisa, a deixar o negócio parado lá em cima da mesa e tal. Aliás, dois mudaram. A reforma tributária mudou o Pacheco parou, e a CNN. Parou ontem. Vamos ver se agora começa a andar, né? Os caras vamos ver se agora começa a andar. Mas duas coisas mudaram, o Pacheco e a CNN. Mas eu ia fazer uma pergunta por que o Pacheco e a CNN? A CNN apoia o Pacheco. Quando o Pacheco virou candidato, o governo tumba lá na CNN. Mas tem uma coisa importante. Nós estamos vendo os editoriais. CNN empresa? A CNN televisão? Sim. Eu acho que vocês devem estar percebendo já isso. Quem é o dono da CNN? Quem? Sim, o de Minas, o Menin. É ligado ao presidente do Senado. Quem lê jornal mas não tem chance, pô. Não, zero, já desistiu. Já desistiu. Quem lê jornais todos os dias já está percebendo que os editoriais da Folha, do Estado, do Globo estão começando a mudar. Eles não estão mais batendo tanto no Bolsonaro quanto batiam. Por quê? Porque o Brasil está dando certo. A máscara deles está caindo. Aí eles começam a colocar as pesquisas agora que o Lula tá baixando e o Bolsonaro tá subindo. Com os banqueiros. Eles entenderam. O Sami tá com a melhor fazer greve de patinete elétrico. Se o Bolsonaro ganhar, eles vão parar a Faria Lima com um monte de patinete elétrico. O fato de eu trabalhar com números deve incomodar muita gente. Exato. A gente aprende a gente incomoda. Então, vamos lá. Eu sei que deve ser isso que você fala. O Brasil foi a segunda melhor, que é um gráfico que tem 7 países e dos 7 países são 7 países ricos. Agora, eu não sei se você sabe, historicamente, país emergente cresce mais do que país rico. Não vem com essa conversinha, não. Eu tô explicando. Você quer dar os seus números. Números da Febraban. Deixa o Sami falar. Você é muito inteligente. Deixa o Sami falar. Eu tô explicando. Posso falar? Você não deixa falar eu vou falar do fundo do meu coração. Interessa. Eu vou falar do fundo do meu coração. Você elogia da porrada. Não, você acho que eu não sei. Deixa eu falar. O primeiro elogio. Do fundo do meu coração. Você é um gênio. É mesmo. Eu e Einstein. Você é do Instituto Samidana. Você dá volta na estatística de uma maneira. Não, dá para os números que você quiser. Você dobra. Ele é muito inteligente. Ele explica que nem o Ciro. Você pega, você triplica. Não. Ele é muito inteligente. O Ciro tem um problema que os números nem sempre batem com a verdade. Fala, Sami, vamos lá. Assim, historicamente, se você pegar pelo CDE, pelo Banco Mundial, país emergente cresce mais do que país desenvolvido. Tá? Isso é uma coisa histórica. Não só cresce, como projeções. O Brasil, é verdade que o Brasil cresceu mais do que as 7 maiores economias do mundo. Ficou em segundo, esse dado é real. Mas quando você pega... Não, eu estou explicando que o que ele falou é certo, mas numa condição de você comparar com os 7 países, os mais ricos. E por que isso não é uma comparação tão justa? Por exemplo, pegar o Emílio, patrimônio do Emílio. Ele crescer 1% não incomoda muito, porque ele já é rico. Ele já é o dono da granja. Agora, se pegar o Delari e ele crescer 1%, ele vai continuar pobre. Então, a gente tem que tomar cuidado. E é preconceituoso ainda. Não, eu tô Calma. Deixa ele fazer a linha de raciocínio. Linha de raciocínio pobre, mamãe falei. Exatamente. E aí, quando a gente pega todos os países, que são quase 180 que tem registro de crescimento, o Brasil foi bem, mas não tá entre os melhores. Não tá nem top 10. Bem pra caramba. Não, eu tô pegando o segundo. Você vai lá no C10 e escreve: eu recebi no WhatsApp um negócio que tá certo. Então, se a gente quiser formar, a gente já tem o Superman, já tem o Alba Spider, a gente tem o Capitão Bolsonaro. Capitão Cloroquina. Eu quero responder essa pergunta. Vamos lá. Tá bom, mas me responda com fonte, porque esse negócio é o segundo. Mas qual que país? Agora fiquei curioso. Qual país relevante cresceu mais que nós? Deixa pra mim. Aí tem que pegar o G40. Deixa pra mim. Você fala de relevante. Eu tô tentando achar o ranking pra fazer. Mas assim, existe um ranking. Vamos lá. Eu vou responder de uma maneira bem simplória. Ô Tomé, o Samidana é um Instituto Samidana. Você briga com um cara que é uma máquina de fazer. Eu não tô nem brigando. A gente sempre perde pra ele. É uma pessoa querida, respeitada, ele tem fontes, tem dados, mas nós temos que olhar pra realidade. A realidade é o seguinte: nós passamos pelo período de pandemia, o Paulo Guedes mandou
destinou mais de 1,3 trilhões de reais para ajuda à pandemia. Eita. É muito dinheiro. Sendo que grande parte disso foram desviados em estados e municípios. A gente sabe disso. Não tinha teto de gastos, né? Não precisava ter estação, o dinheiro evaporou. Ajudou as classes mais pobres. Criamos uma geração de emprego significativa no meio da crise. Nós estamos com os números do Brasil, pela primeira vez nos últimos 7 anos, positivos. As estatais dando bilhões de lucros. Sai numa reportagem que pega aí esses 10 países, 7 países, onde o país é o segundo melhor, o Brasil é o segundo melhor país do mundo nesse momento todo. Nós vamos dizer que o Brasil está dando errado? Não tem o que falar, gente. O Brasil tá dando certo. É Bolsonaro 2022. Nós não temos outro. Não tem outro. Posso fazer uma pergunta pro Tomé? Vocês podem falar o que vocês quiserem. Podem falar o que vocês quiserem. Eu sou bolsonarista assim, vou dizer por quê. Porque eu acredito no governo Bolsonaro e eu estou vendo o que está acontecendo lá. E se alguma coisa mudar, eu mudo de ideia. Mas hoje eu sou Bolsonaro sim. Vou dizer, vamos parar de ficar em cima do muro. Tá todo mundo em cima do muro. Vocês vão eleger ou a direita ou a esquerda. Ou vai ser Bolsonaro, não tem terceira via no Brasil. Ou é direita, ou não tem terceira via. Ou é Bolsonaro, ou vai voltar à esquerda. Decidam o que vocês querem. Vamos parar com esse papinho furado, sabe? Essa ladainha aí de... Calma, você tá muito nervoso. Tá todo mundo de saco cheio. Não, pera lá, da última vez saiu porrada aqui. Hoje não vai sair. Quero falar porrada, hein? Hoje não vai sair. Eu ia perguntar pra vocês, tanto pro Ricardo quanto pro Tomé, da questão da terceira via. Porque o que eles estão fazendo de errado, tanto Ciro quanto Moro? E... Porque dá até um pouco de pena. Eu tava vendo futebol ontem pra fazer uma alusão. O Palmeiras, ele ganha de todo mundo, tá chato. Então só se fala do Palmeiras e do Atlético Mineiro e dos outros. Tem 3 times bons. É igual o Lula e Bolsonaro. A gente podia fazer um debate aqui pro Ciro e do Moro, aqui na rádio. Podia chamar os outros, fazer um debate aqui, pra tentar ajudar a terceira via. O que vocês acham que tá acontecendo de errado? Acabou a terceira via? Eles nasceram, né? Quer dizer, o cara... Putz, lá miséria. O Ciro Gomes, o cara é desajustado completamente. O outro irmão dele passou em cima dos outros com o trator. Você me comparou com ele. Tô brincando, puta, né? Pelo amor de Deus. Repare bem. Olha só. O Moro é fraco. Quer dizer, o Moro é aquele cara que a gente assiste, não tem opinião. O senhor me respeitava antigamente, né? O senhor não sabe de nada. Respeitou sim. Não, senhor. O senhor me cumprimentava primeiro na reunião de ministério. Mentira. Isso é mentira. Abraço, chamou pro Ele tirou do grupo do WhatsApp. Eu nunca achei o Moro do caralho, ao contrário, Tomé e outros amigos nossos que ajudaram muito. Eu não. Eu sempre achei o Moro fraco. Eu sempre achei o Moro dissimulado, aquele cara que... É igual a Moedo, não te olha no olho, te dá aquela mão mole. Mão mole, nossa. Então, isso é a mão mole estilo. O cara que não te olha no olho, te dá aquela mão mole pra cumprimentar e conversa com você olhando pro teto, meu, boa coisa não vai dar. A verdade é a seguinte, o Brasil não tem nada de diferente nas propostas de Moro, de Ciro, de qualquer outros da terceira via, que já não estejam incorporadas, quer seja na candidatura do Barba, se você for de esquerda, ou na candidatura do Bolsonaro, se for uma visão liberal conservadora do país e da economia. Não tem nada de novo. O que eles trazem de novo? Zero. Tá. Vai falar de corrupção? Mas economia verde. O Tomé é um cara, desculpa, só fazer uma questão. Eu tô com os países que ele pediu. Voltando. Em 2000 Ele trouxe aí, ó. Eu tenho 2020 e 2021. 2021 que o Brasil foi melhor, tá? A gente perde pra... Só vou falar os mais significativos. Irlanda, Chile, Peru, Japão. Índia, Turquia, Estônia, Hungria... Colômbia, Argentina cresceu mais que a gente no ano passado. Eslovênia, Croácia. A média dos países emergentes foi 6,4. A gente cresceu 5,2, dados do FMI. E as economias mais avançadas, 5,2. Então, é isso que eu estou falando. Economia emergente cresce mais. Agora, foi ruim? Não foi ruim. A gente foi bem na pandemia. Não estou falando que foi mal. O que eu estou falando é que não dá para falar que a gente é o segundo melhor, porque não é. Tá bom. Agora, em 2020, a distância foi maior ainda. Eu posso citar algumas dezenas. E o Covid na Nigéria? Isso você não decidiu. Nigéria foi melhor que o Brasil em crescimento. Aí você vai falar que a Nigéria é melhor que o Brasil? Posso fazer uma pergunta para o Tomé? A gente vê que você é um cara muito apaixonado por política. De repente, você vai lá dar uma chorada com o Moro, mas tem que entender também o lado que você é um cara, um empresário. Aí você vê a aliança política do Bolsonaro. Os caras chamam de governabilidade. Fala, o Bolsonaro precisa juntar com a turma. Garotinho, Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson. O que você acha dessas alianças? Olha, isso é uma pergunta muito importante e isso vai demonstrar um pouco a resposta dela, o país que a gente vive. Nós temos que lembrar que nós abandonamos o nosso país nos últimos anos. Ninguém sabia em quem votava. Então entrou uma corja que tomou conta e se apropriou do nosso país.
O Brasil, com suas leis que foram criadas ao longo desses anos todos, privilegiou quem sempre? A classe política e os bandidos. Tanto que bandido não vai preso. Veja aí quantos estão soltos. Aí, o que acontece? Você, para poder governar o país, precisa ter o quê? Governabilidade dentro do Congresso Nacional e do Senado. Ou seja, o Senado e os deputados têm que votar a favor das leis. Se isso não acontecer, as coisas não andam no Brasil. O Bolsonaro começou brigando com a Globo, com o Rodrigo Maia, com o presidente na época do Senado, que era o... Me fugiu o nome dele agora. O Alcolumbre. Ele brigou com o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele foi pra cima de todo mundo com o pé no peito. O que aconteceu? O establishment ele se ferrou. Se juntou e o Brasil parou. O Rodrigo Maia foi, eu acho que a pessoa mais nociva da história do nosso país, porque ele parou tudo que tinha acontecido. Na gaveta. Aí chega no momento, aí eu vou contar a história pra vocês aqui, que nós temos lá que colocar um presidente novo dentro da Câmara. Nós temos Baleia Rossi e nós temos o Lira. Baleia Rossi estava junto com o Rodrigo Maia, com o Dória, com o PT, com o PSOL, com o Rede, com todo mundo do mal que tem no Brasil. O Lira, que é do Centrão, e a gente sabe quem foi o Lira nesse período todo, ele vira Bolsonaro e fala: Bolsonaro, eu vou pautar tudo que é propositivo para o Brasil, caso eu seja eleito. Nós não temos uma terceira alternativa. Temos só essas duas. O que você faz? Se aproxima de quem? Você larga o país e vai para casa? Vai para a praia tomar água de coco? Ou você toma uma posição, que é o que dá para fazer? É uma decisão a ser tomada e grandes homens tomam grandes decisões. Só tínhamos dois. Se decidiu pelo Lira. O que aconteceu? As coisas começaram a andar. Aí você vê o Lula se aproximando de um Valdemar Costa Neto, grudando nele, tentando trazer toda aquela turma para perto dele. Você não tem muito para onde correr, porque você depende deles. Então, assim, a política não é uma coisa tão clara quanto se coloca. A política é um jogo onde você não tem a liberdade de tomar as decisões como numa empresa. Numa empresa você manda embora o teu diretor, você contrata alguém de RH, você troca a tua equipe. Então você tem que jogar o jogo da melhor maneira possível. É isso que não fica claro pro brasileiro. E aí dizem... Não falar de ideologia. Ele se descumpriu. Não é isso. Aí, calma, um minutinho só mais um minutinho, Emílio. Aí o que acontece? Quando você vê hoje tudo que está sendo feito pelo governo, existem auditorias de todas essas pessoas que estão entrando em cargos de liderança. Eles estão fazendo com que as pessoas não roubem mais. Então, ou seja, a política virou política. Uma coisa é você compor na política, outra coisa é você comprar. É completamente diferente. O Brasil mudou. Agora, a regra está aí. Querem mudar a regra? É gente nova, é senador novo, é congressista novo, é trocar 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí sim nós vamos construir um grande Brasil. Agora, se a gente ficar sempre discutindo essas mesmas coisas sem entender de política, a conversa fica muito rasa. E aí não tem para onde levar. O que é? Do quê? O que é break 13h15? O que é? Eu tenho que fazer um break agora? Não, eu sei, mas é 1h38, pô. Ué. Segura um pouco mais, hein? Os caras combinam no ar, é legal. Tô combinando com ele. Combinando no ar. Combinando no ar. Hoje tem mais um, ele tem que decolar. Tem que errar. Você concorda, Salles? O que é? Eu tenho que fazer um break agora? O papo tá tão bom. Ué, então não vem com a plaquinha. Vai tocar a música do Ziba, é isso? Coloca na... Vamos tocar a música do Ziba. Segura mais um pouco. O Ziba vai falar das máscaras. Ele veio falar para... Ele falou, não vou te atrapalhar, atrapalhando. Então vamos lá. O que acontece, no final das contas, foi o seguinte. O Bolsonaro, politicamente, ele estava fraco. Ele teve uma votação monstro, um monte de gente colou no Bolsonaro. Quando colou no Bolsonaro, que foram distribuir o poder, os caras falaram o seguinte. Falou, o Bolsonaro é fraco. Vamos derrubar o Bolsonaro na próxima. Aí entrou o Maia, entrou a turma mais articulada lá. Falou o seguinte, o Bolsonaro só vai ser o presidente, nós vamos mandar aqui, vai ser a rainha da Inglaterra. Bolsonaro fica lá como presidente, a gente faz o nosso esquema. Só que aí, no meio do caminho, voltou o Lula. Isso. Que é o que a terceira via não esperava. Melou o jogo. Melou o jogo pro cara que é o cara mais da direita, que é a Dirce, é o cara que tem uma loja, é o cara que já não é universitário, não é a molecada da esquerda e não sei o quê. Que é o cara mais que chega, que você percebe que o cara é mais à direita. Aí o que aconteceu? Quando o Barba voltou, polarizou. E a demanda é populista. Então é muito difícil um cara hoje técnico falar que vai ganhar esse jogo. Porque o Lula fala que vai voltar a chover picanha. Exatamente. E o Bolsonaro fala que você falou, tá tudo bem, tá ok? Estamos aí. Crescendo. Vamos por aí, pelo Brasil. Senão os comunistas vão voltar, tá ok? Vai voltar todos os comunistas. Os ladrões vão voltar, tá ok? Aí o Lula vai.
Gente, vai voltar aquele tempo bom. Vai chover picanha pros pobres. Você vai voltar a andar de avião. O povo vai sair da miséria. É muito simples. É muito simples. É muito populista. São dois caras muito populistas. Então, é muito difícil, porque você vai ter que escolher entre esses dois. E aí, nós vamos ter que ir lá e ter a árdua missão de apertar o botãozinho. De apertar o botão. Mas, não é árdua. Mas tá simples. Só tem os dois, a decisão tá polarizada, tá fácil de resolver. Fácil. Vai votar quem? No Barba, que assaltou o Brasil, que assaltou nossas instituições, que só colocou bandido dentro do governo, se utilizou da simplicidade dos pobres para poder fazer tudo que foi feito, que nunca levou água pro Nordeste, que nunca valorizou aquele povo maravilhoso lá de cima e deixou eles totalmente abandonados, sem a menor condição para que os que estão no entorno lá pudessem vender caminhão-pipa com água presa e enriquecerem. Mas aí é o povo que vai escolher. Mas aí é o povo que vai escolher, Tomé. Mas aí depende de nós, de levarmos a informação com clareza. O Salles já é Lula agora. É Lula já, o Salles. O Salles já ligou pro Alckmin. Ligou pro Alckmin e falou, tamo junto, irmão. Muito bem. Eu quero falar do Moro ainda, tá? Não, eu preciso agradecer a presença de vocês, que eu tenho que fazer. É um break, Delari? Eu não sei se é break. É um break e depois volta a ser. É um break. Então... Você vai voltar. Pô, você está direto aqui. Você está trabalhando aqui? CLT. Está participando, né? Tá, né? Venho com muita frequência. Você prefere o Pânico ou o Morning? Falar do coração. Fala a verdade. Real. Eu gosto dos dois. Olha lá, Em cima do Moro. Ele vai falar Alckmin ou Lula? Olha aqui, vou fazer uma observação. Muito bem. Possível. Então é o seguinte, põe a rede social aqui do Salles. @André Marinho. Põe a rede social. Olha lá, ó. Ricardo Salles MMA. Ricardo Salles lutador. MMA. Que é o ministro Meio ambiente. no meio ambiente. Você não pode mudar, né, o endereço? Não. Se mudar, você perde tudo. Fala que você é lutador agora de... Ricardo, você é candidato, você é deputado federal, é isso? Sou pré-candidato a deputado federal. E o Tomé? O Tomé é o quê? Pré-candidato federal? Eu ainda tô numa decisão, mas eu posso me colocar como pré-candidato também a deputado federal. Acho que vai ser essa. Tomé ou Salles? Você Tomé ou Salles? Você vota em quem, Gordão? Bonitão. Mas Tomé ou Salles? Eu vou no MMA. Tomé bate mal. Eu vou no André Marinho. O que eu posso falar aqui? Eu votaria no Salles com 100% de certeza. Aí você Ele falou isso do Nós vamos Moro, botar viu? o Tomé, nós vamos botar o Tomé na vaga pro Senado. Que já tá no outro patamar, entendeu? O cara tá com a vida estabelecida, tá com tudo pronto, pode ser senador. O cara tem que jambrar que nem eu, não pode, tem que ser deputado federal. Também não que você tem a casa lá da Pauli, lá no Paulistano. A gente vai lá jogar tênis, você tem 10 quadras de piscina que o cara tem. Quadra de futebol de salão coberto. Aí sim. Muito bem. Agora, para acabar, Fazer minha festa lá. fiz o acumulado, a conta enquanto isso, 193 países, o Brasil sendo o primeiro. O melhor, o Brasil fica em 73º. Melhor crescimento. Estamos levemente melhor do que a média e um pouco pior que a média dos emergentes. Este é o dado. Mas fomos mal? Não acho que fomos mal na pandemia economicamente. Só não dá para falar que foi o segundo. Os banqueiros estão com quem? Você Não acha? sei. E os radialistas? É Tomé ou Salles, Emílio? Radialista. Eu, se eu fosse dar meu voto agora, Tomé ou eu Salles? votaria no Salles. Por quê? Tomé Porque tá o Salles muito- O Tomé não sabe bater direito. Não. O Tomé. E esse aqui é do MMA. Não. Brincadeira, o Tomé só bate com a direita. Não. Você falou entre esses certo, dois. porra. O Tomé é mais novo. Eu votaria no Tomé. Cara novo tem que ser vereador. Não, mudei. Vou no Tomé. Tem que ser vereador. Foi no meu Começar show. por baixo. Não adianta querer já chegar. Chegando. Tem nem que já quer chegar senador. Senador Não, pera lá, pô. complicado. Pera lá. Quer baixar a bolinha. E o velho da van? O velho O velho da van já quer ser senador. Louro José. Já quer ser senador. Falei, pera lá. Ah, mas ele tem popularidade pra isso. Lá. Ele tem- Alguém tem, olha lá. Você tem que votar na Vamos lá. experiência do cara. O cara já foi História. ministro. O cara pode muito, já sabe como é o jogo. É amigo do Nunca cara. foi no meu show. O Tomé já porque foi. aí ganhou. Voto no Tomé. Do que? Você vota no Tomé? que ele já foi no meu show. Aliás, Morgado, deixa eu falar uma coisa Dia aqui. 25 aqui, ó. Dia Eu 25 nunca, eu nunca fui num show tão bacana quanto o seu. Eu saí de lá obrigado. assim com dor na barriga, de tanto que eu dei Ele risada. é bom Tirou mesmo. foto com a Muito turma. bacana. Tomé. E teve a abertura do Alba também, Teve. que foi Isso. muito legal. Eu fiquei encantado com o seu valeu, show. Olha, obrigado. parabéns de coração. Valeu. Que legal. Dia Muito bem. 25, Gazeta. Então é o seguinte, o Tomé Abduz, deixa eu colocar a rede social dele também, são pré-candidatos. Esse ano vocês vão voltar aqui
provavelmente porque a gente vai ter muita discussão. Os caras de canhota não vêm, né? Não vem, tem medo. Ah, veio a gente vai matar os caras. os caras veio... Não, os caras têm medo. Parece que a gente vai matar os caras. O Pimenta veio aí, pô. Quem? Tá vendo? O cara tem culhão. Não, mas o Pimenta é PCO. Então, mas é esquerdona. PCO é raiz. Quem não quer vir aqui é... Ele quer falar do Moro, hein? Quem não quer vir aqui é a turminha do iPhone. A próxima Muito bem. quer falar do Moro. Vamos fazer o break? Vamos fazer o break? Então vou fazer o break rapidinho. Na sequência, a música nova do nosso queridíssimo Aí sim, hein? Ziba. Música nova do Grande Ziba. cara. Tomé, obrigado, hein, velho? Obrigado. Sempre muito bom estar com vocês. Você sabe que você fez uma baixaria nesse Papelão, programa. foi horroroso. Papelão. Que você fez. Queria agradecer. Puta Encheu lango-lango. o cara de porrada. Não encheu, não conseguiu acertar Puta, uma. Errou tudo. Ele. Ruim. Foi. Você encheu o Marinho. Olha, Olha lá. vamos ver no replay, olha lá. Olha, o Tomé lá. levantou meio esquisito. Olha lá. Veio pra cima. Olha lá. Quebrou o ombro do Emílio. Tentou segurar. Se não fosse eu, E o Tomé é grandão, é do tamanho da nadadora lá que o ganhou. braço do velho. Mas você sabe, Emílio, Saruman. Senhor dos Anéis. a minha atitude naquele dia, ela não foi bonita e eu me envergonho dela, porque eu sempre procurei ser um exemplo para todos onde estive, mas eu perdi a cabeça, porque quando se abre o endereço da sua casa em campanha nacional, você vem num programa para ser entrevistado, é atacado, você é colocado que está indo para Brasília fazer lobby, é chamado de chorão. Naquele momento, quando eu contei a história toda, eu me vi em cadeia nacional com o endereço da minha casa aberto, eu tendo que declarar, explicar que foi a pessoa que denunciou uma quadrilha que está presa e fui para Brasília fazer isso. Então eu falei, meu Deus, eu estou me colocando como delator de uma quadrilha em cadeia nacional. O endereço da minha casa aberto. Veio o meu filho na cabeça, eu perdi a cabeça. Mas isso- eu me envergonho agora. Lavou a alma de muita gente, viu? Agora eu Andando digo na uma rua, coisa. lavou a alma de muita tá gente. Por isso que você não pode entrar na política. Isso é muito visceral. Passional. Por favor, coloque a foto da casa. Imagina você, se você é o Salles. E o Salles é de uma elegância britânica. O Salles é macho pra caramba, vocês não conhecem esse cara ele dos bateria bastidores melhor aqui. que E Você não conhece. caça-fantasmas também. O que os caras sacanearam o Salles quando ele foi do governo, eu nunca vi na minha vida. Saiu na revista Veja. Ele tá no meu show, Na casa. Salles. O paulistano falaram que a casa do cara era o Era o paulistano. Mas é. Mas é lá. Mas ela... Vou fazer meu aniversário lá em agosto. Não, saiu a foto. Era Veja, não Já era? aluguei. Foi na Veja. Aí está a tinha foto. uma foto aérea. Não é que você vê Aí a está quantidade a de casa. cadeira de Drone. piscina que tem. É, a família é muito grande do Salles. Aí eu falei assim, clube, não é cara. possível ser... Põe a foto aí. Não é possível... Põe casa do Salles Google. Não é produção. possível ser uma casa de uma pessoa. O cara não tem 50 cadeiras de tem, piscina. não tem. E aí falaram, não, é o clube paulistano que serve pra sacanear. Mas é a política, é assim. É a vida. Vive o jogo? E aí é com vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado Aí, a ó. vocês. Olha a casa dele. Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Ó, Tomé. Uma, Eu duas... só uso esse cantinho da piscina da minha casa. Casa Vai ser- dele. Saiu na Pablo Veja Escobar, a casa a dele. casa de Quadra de Ricardo tênis, ó. Salles. Do Putin essa casa. É. Muito bem, obrigado, viu, Salles? Obrigado a vocês. Obrigado, Tomé. Obrigado aí. Esse ano a gente vai ter muito papo aqui.